Olha, tem cidades que a gente acha que conhece, né? Mas que na verdade guardam uma identidade bem mais complexa do que parece. É o caso de Sorocaba. Então, chegou a hora de abrir esse dossiê fascinante. Essa frase aqui, ela praticamente resume tudo. É a chave para entender Sorocaba. De um lado, uma potência industrial, sabe? Do outro, a alma de um Brasil antigo, de viajantes, de desbravadores. Como é que essas duas realidades tão diferentes convivem no mesmo lugar? É isso que a gente vai descobrir. E essa alma dupla tá por toda parte, viu? É uma cidade que mistura o cinza das chaminés com o verde de parques e ciclovias que o pessoal de lá adora. É onde um povo super orgulhoso, que vive numa metrópole que não para, ainda para tudo para reclamar do calor infernal, enquanto come, claro, a coxinha mais famosa do estado. Mas tá, como é que essa identidade dividida surgiu? Como uma cidade que era sinônimo de mulas se transformou numa cidade de máquinas e de ferrovias? Para a gente entender o presente, a gente precisa dar um pulinho no passado. A primeira Sorocaba foi basicamente o centro logístico do Brasil Império. A Feira de Moares era uma coisa gigantesca, vinha tropeiro de tudo que é canto do país para cá vender mulas, que eram o principal meio de transporte daquela época. Aí no século XX a cidade se reinventa. A estrada de ferro sorocabana chega e traz uma industrialização tão brutal, tão intensa, que ela ganhou esse apelido chique de cidade industrial inglesa. O apito das fábricas simplesmente substituiu o som dos cascos. Agora, vamos sair um pouco da história oficial para entrar no lado B da cidade. E tudo começa com o próprio nome, que, olha, é bem mais literal do que poético. Pois é, Sorocaba vem do tupi e significa literalmente terra rasgada. Não é uma metáfora, não, é uma descrição geológica mesmo. Os povos originários olharam para a região, cheia de fendas, de erosões, e deram o nome mais óbvio possível. E as peculiaridades geográficas não param por aí. Bem ao lado da cidade fica o Morro de Ipanema. A concentração de minério de ferro lá é tão alta que as bússolas ficam doidinhas, simplesmente não funcionam direito. Essa característica, aliás, fez do lugar a sede da primeira siderúrgica do Brasil. E claro, um lugar assim inspira todo tipo de lendas sobre OVNIs e tempestades misteriosas. E falando em natureza, vamos falar do calor. Sorocaba fica numa depressão geográfica, o que faz com que o vento passe por cima da cidade, criando uma sensação térmica bem particular. Isso deu origem a essa piada local muito famosa, que é um jeito bem humorado de lidar com o clima de lá. Saindo das lendas e do clima, vamos para uma rivalidade que é muito real e super atual. Uma disputa de tamanho e fama com a sua vizinha mais, digamos, barulhenta, a cidade de Itu. E aqui está a provocação perfeita. Enquanto Itu ficou famosa no Brasil todo por ter tudo grande, orelhão, semáforo, o sorocabano adora dizer que Itu tem coisas grandes, mas Sorocaba é grande de verdade, em população, em indústria, em poder econômico. A piada clássica era que o pessoal de Itu vinha para Sorocaba para poder ir ao shopping. Então, a questão que fica no ar é essa, né? De um lado, a fama nacional dos exageros, do outro, a estrutura e o PIB de uma cidade grande mesmo. Uma rivalidade saudável que define muito da identidade local. Mas vamos deixar as disputas de lado para falar de uma coisa que com certeza une todo mundo: o sabor. E em Sorocaba, esse sabor tem um nome e um formato muito específico. O ponto aqui é o seguinte: a coxinha da Padaria Real é muito mais do que só comida. É um símbolo cultural. O negócio é tão sério que se você vai visitar alguém na cidade e não leva uma caixa dessas coxinhas, é considerado quase uma ofensa. É um verdadeiro patrimônio da cidade. Então, para quem quiser viver a experiência autêntica, esse aqui é o guia definitivo. É um ritual. A massa fininha, o recheio cremoso e para acompanhar uma itubaína, que por ironia é de Itu, mas que em Sorocaba o pessoal bebe como se fosse água. É o casamento gastronômico perfeito da região. E depois da coxinha, para onde ir? Bom, aqui ficam 3 lugares imperdíveis. O Zoo Quinzinho de Barros, que é um modelo de preservação super reconhecido. O Parque das Águas, que é o coração social da cidade, sabe? Perfeito para um fim de tarde. E o Jardim Botânico, com aquela estufa de vidro maravilhosa, que virou ponto obrigatório para tirar foto. E assim a gente fecha o dossiê. E volta para aquela pergunta do começo, mas agora com muito mais contexto. Sorocaba é a cidade da indústria, da velocidade, mas que celebra com muito orgulho seu passado tropeiro. Talvez a resposta seja que o coração dela não escolha um ritmo só. Ele bate numa sincronia única, misturando os dois. Uma dualidade que a torna, sem a menor dúvida, fascinante.